E aí, amorinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos começar hoje a nossa aula falando um pouquinho de interpretação de texto. Esse assunto tão importante para mim, para vocês, porque toda prova de português, matemática, filosofia, sociologia, tudo que é interpretação de texto, né? Interpretação de texto é a língua portuguesa ativa, viva, dentro daquilo dali que está sendo colocado em pauta, tá? Então hoje eu vou dar algumas dicas que vão ser bem interessantes para que vocês de fato aprendam o que é essa interpretação textual, como a gente pode conhecer melhor essa interpretação textual. A primeira dica que eu digo a vocês é que vocês têm que ler muito, vocês têm que ler e muito. Tia Carla não gosta de ler. Ler não é legal? Eu sei. Tem gente que realmente não gosta. Eu também não consigo entender porque não gosta. Porque ele é maravilhoso, faz a gente viajar, faz a gente ter vocabulário, faz a gente, a gente de fato entender a visão do mundo num todo, né? E se você está desse lado, que não gosta tanto de ler, pelo menos compreenda um pouquinho o que a Carla vai dizer, que vai ser um facilitador ali na hora de você responder alguma questão de interpretação, tá bom? A interpretação de texto está ligada com a compreensão. Como assim, tia Carla? Elas andam de mãos dadas, tá? Porque interpretar o texto, ele vai além. Não é eu falar e você entender e você tentar convencer você. Não. A compreensão de texto é quando eu olho, entendo, mesmo que eu seja contrário àquilo que você está me dizendo, mas que eu entendo o que você está dizendo, tá? Algumas pessoas erram a interpretação de texto que está querendo ali impor o seu desejo, a sua vontade. E para se impor desejo e vontade, é melhor que você escreva o seu próprio texto, tá? Mas quando eu vou ler o texto autoral de outra pessoa, um texto que não é meu, eu tenho que ter essa feeling, vamos dizer assim, de entender os pormenores. Todo texto ele trabalha de forma macro e de forma micro. Tem o que a gente está ali na cara, um tema já aborda o que vai ser colocado, mas também tem o que está ali escondidinho, intrínseco, que eu preciso entender, tá? E para essa compreensão ela ser de fato adequada, faz-se necessário que a gente aborde principalmente como ela funciona, tá? Então a primeira coisa que a gente vai entender é a denotação e conotação. Denotação e conotação caminham juntos, tá? Só que a conotação ela é mais no texto literário, vamos dizer assim, tá? O texto ele vai ter ali muitas figuras de linguagem, ele vai ter ali muitas comparações, tá? E a denotação é um texto mais real, tá bom? Eu venho ali dizendo realmente o que está acontecendo, tá? Então, conotação e denotação está expresso em significante, contexto igual ao significado, tá? Denotação vem de dicionário, quer dizer real, palavra real, tá? Eu digo assim, ó, meu Deus, que objeto tão feio, eu não compraria para decoração de minha casa, é muito feio. Isso é uma denotação, tá ali, exposto, dito, na lata, tá? Já a conotação, ela é algo figurado, certo? Eu digo assim, não é tão interessante, porque ele é um pouquinho desprovido de beleza, eu não colocaria no ambiente em que eu resido, tá? Então, eu vou ali, ó, para não dizer assim que é feio na lata, tá? Denotação real, conotação vem da parte mais figurada. Então, toda associação textual entre esse significante que a gente viu e o contexto vai gerar o que a gente chama de significado. Então, esse denotativo ou conotativo, a depender do significado gerado, vai me mostrar ali o ponto crucial para uma boa interpretação de texto. Só que a gente vai ter que ter cuidado em algumas coisas. Tem palavras na nossa língua que elas têm sentido real, que elas têm sentido conotativo e denotativo, né? E que elas têm outros sentidos dependendo do contexto. Essas palavras a gente chama de polissemia, ou seja, palavras polissêmicas. Ela é escrita da mesma maneira, mas ela vai ter ali vários sentidos, vai depender do contexto que ela está sendo empregada. Então, a palavra ponto, por exemplo,
ponto de ônibus, ponto final, ponto cruz, ponto de vista, e que esse ponto de vista fique bem claro que demanda ali como você vai abordar essa forma que você vai interpretar aquele texto, tá? Algumas palavras, elas possuem também, de forma denotativa, alguns significados diversos. Por exemplo, péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. Aí você assim, professora, péssimo, a professora me deu péssimo outra vez. Péssimo e péssimo, o que é que ele está dizendo? O que é que você vai remeter a isso? Quando eu vou ler uma chargezinha como essa, o que é que eu posso aprender com ela? Péssimo, a professora me deu péssimo outra vez. Esse primeiro péssimo aí, ela tá chateada, né? Horrível, eu não queria, no caso ele, né? Eu não queria, que terrível. E esse me deu péssimo outra vez, a professora disse que a quem deu certo, tá errado outra vez. Então, quando a gente faz esse contexto que eu estou mostrando aqui a vocês, a gente começa a entender que quando eu olho no meu texto, eu vou ter que entender as duas posições que está sendo abordado ali, o que é que está me pedindo. Então, quando eu sei que uma palavra é conotativa ou denotativa, vai me dizer muito do gênero textual que vai ser trabalhado e o que é que está ali no enunciado do meu texto. E o que seria enunciado, professora? Enunciado é a perguntinha que vai ser feita. Então, antes mesmo de ler o texto, faz-se necessário ler o enunciado, para quando você for para o texto, você ter uma noção do que você vai procurar, né? Às vezes, já tem ali o parágrafo, a citação, o textinho, o que ele tirou do texto, né? Que já me dá uma grande imagem do que seria a pergunta feita ali pela pessoa que está elaborando aquela avaliação. Então, procura-se ver o enunciado e do enunciado vai para o texto. Chegando no texto, eu vou saber se é palavra denotativa, se vai ser conotativa, mas principalmente eu vou tentar entender o que é que o autor, de fato, quer me dizer. Então, algumas pessoas fazem um erro crasso na interpretação textual, porque elas tentam colocar na questão abordada o posicionamento dela, só que ela esquece que aquele texto não é dela, é de alguém que já tem o seu posicionamento. E geralmente nos enunciados vão vir também ali, nas alternativas, vão vir alguma coisa que vai colocar a minha resposta como certa. Então tenham muito cuidado quando forem fazer isso. Ao analisar o texto, primeiro ver o enunciado, depois vai para o texto, ver se ali vai ser trabalhado palavras denotativas ou conotativas, porque aí já te abre um leque para que tipo de texto vai ser trabalhado, e em seguida ver o que de fato o autor está dizendo. Afinal de contas, o texto ele é macro, mas ele precisa ser trabalhado da parte micro dele, o que é que está inserido naquele texto e que está escondido naquele texto. E aí, prontos para mais uma aula? Que tal a gente estudar agora um pouquinho sobre concordância nominal? O que seria essa concordância nominal, hein? Às vezes eu fico perguntando, concordar. O que seria concordar? Concordar quer dizer seguir uma régua, uma linha tênue, que fica interessante. A língua portuguesa, ela é muito bonita, mas se souber utilizar de maneira adequada. Não falar, ainda vai. Mas e quando escrever? Será que se a gente colocar alguns verbos ou alguns nomes de maneira errada, dá pra gente sentir? Gente, é muito ruim quando a gente escuta um erro, né? Até no falar. Imagina aí, ó. Nós fomos, a gente fomos, nós cheguemos, nós voltemos, dá uma dor, né? Isso a gente chama de concordância nominal, tá? A concordância nominal é quando a gente não concorda os nomes a quem se refere, e no singular e no plural. E principalmente quando a gente coloca ali aqueles nomes de forma um pouco aleatória, vamos dizer assim, tá certo? Então, a gente hoje vai estudar um pouquinho dessa concordância nominal. Acontece. A concordância nominal, ela acontece principalmente com os nomes, tá? Olha essa charge aí, olha o que tem nessa charge, eu acho ela bem engraçadinha. Seu nome não é um mar. Osmar é um erro de concordância. Porque ele
disse que ele era um erro de concordância? Porque se fosse concordar corretinho, estaria singular com singular, plural com plural. Então, uma é realmente um erro de concordância, né? Então, como é seu nome? Humberto. E o seu? Doisberto, né? Então, a gente vê aqui que é uma brincadeira, claro, mas a concordância nominal ela é muito, muito, muito importante para o bom entendimento da nossa língua portuguesa, a nossa tão amada língua portuguesa. Qual é a regra básica, professora? A regra básica é bem tranquilinha. Nós vamos concordar o adjetivo, o numeral, o artigo e o pronome. Esses 4 elementos vão ter que concordar em gênero e número com substantivo a quem se refere. Então, se no substantivo for masculino e no singular, meu adjetivo, meu numeral, meu artigo e meu pronome precisam concordar também no singular masculino. Se, porventura, o meu substantivo for feminino, plural, meu adjetivo, numeral, artigo ou pronome vão ter que concordar no feminino, plural. Essa é a regra básica. Mas como o português não tem nada de básico, a gente nem sempre segue só regra básica, a gente vai entender agora os casos especiais, tá? Então, o primeiro caso especial é quando o substantivo vai para o plural e não se repete o artigo. Como assim, professora? Visitei as exposições alemã e japonesa. O primeiro e segundo colocados estão machucados. Vejam que aqui exposições e colocados está no plural. Por quê? Porque eu não tenho repetição do artigo, o primeiro e o segundo. Alemã e japonesa, eu não tenho artigo aqui, tá? Não estou tendo repetição de artigo. Não teve repetição de artigo, meu substantivo ele vai para o plural. Porém, se o substantivo ficar no singular e repete o artigo, ele tem automaticamente que ficar no singular, tá? Repetir o artigo tem que ficar no singular. Visitei a exposição alemã e a japonesa. Então, a e a repetir, automaticamente exposição tem que estar no singular. O primeiro e o segundo colocado estão machucados. Veja que eu repeti, o. Repetição de artigo, substantivo no singular. Outra dica bem especial, e é muito importante que vocês coloquem, a gente vê muito esses erros por aí, quando a gente utiliza as palavras que a gente chama de específicas. O que são essas palavras específicas, essas expressões específicas, essa forma específica de falar? A gente diz muito, é proibido, é necessário, é viável, é bom, é permitido. Vocês vão ver isso lá nas orações subordinadas, vocês forem estudar. Tem uma oração subordinada que a gente chama de subjetiva, que utiliza muito essas expressões. É proibido, é preciso, é bom, é necessário, é permitido. Feito isso, quem também vai variar aí é meu artigo. Essas expressões aí, elas são invariáveis, tá? É preciso, é necessário, é bom, é proibido, é permitido, por aí, são invariáveis. Porém, se eu tiver um artigo logo após ele vai ter que concordar com esse meu artigo feminino. Por exemplo, é proibido entrada de pessoas sem autorização. Tem artigo? Tem não. Invariável. É necessário paciência de todos. Tem artigo? Tem não. Invariável. Porém, se vier o artigo, ó como fica, ó. É proibida a entrada de pessoas sem autorização. É necessária a paciência de todos. Por quê? Porque veio o artigo, tá? Então, muito cuidado aqui nisso. Outra dica infalível, as palavras mesmo, próprio, incluso, anexo, obrigado, kit, só, tal qual, bastante, que não tá aqui no slide, mas aparece muito, bastante, todas elas vão concordar com o nome a quem se refere. Então, se tiver no singular, singular. Se tiver no feminino, feminino. Se tiver no plural, plural. Se tiver no masculino, masculino. Eu tenho que concordar com o nome a quem se refere. Então, ela mesma virá aqui. Beleza? Nós mesmos faremos as compras.
Beleza. O documento segue anexo. O documento, anexo. Os documentos seguem anexos. Os documentos, anexos. O rapaz está quite com serviço militar. Os rapazes estão quites com serviço militar. Simples assim, ela vai concordar com o nome a quem se refere, tá? Ô, professora, e a palavra meio? Pelo amor de Deus, isso não existe, ó. Meio, ele é um numeral fracionário, quando significa metade. Ele só vai virar meia se isso acontecer, tá? Então, meio é invariável, não muda. Ele só vai variar se for falar de metade. Então, por exemplo, ó, comprei meio queijo, comprei meia pizza, tá? Aliás, comprei meia pizza não dá, né? Comi meia pizza, beleza? Então, comprei meio queijo, comi meia pizza. Mas se tia Carla tá estressada, por exemplo, eu não vou dizer nunca estou meia estressada. Porque meia estressada seria a meia do pé, tá? Imagina uma meia estressada, eu fosse calçar ela e ela, não quero, né? Não rola, não dá. Então, meio estressada. Tia Carla está meio estressada. Tia Carla está meio cansada, tá? E quando é que acontece? Quando ele é um advérbio, ele só pode ser usado um pouco, e nesse caso não varia. É outra regrinha que é bem interessante. Se eu puder colocar a palavrinha um pouco aí, também não vai variar. Ela está meio cansada, ela está um pouco cansada. Meio triste, a menina acenou com a mão. Um pouco triste, a menina acenou com a mão. É só trocar aí por um pouco que vocês entendem direitinho, tá bom? Mas nunca mais esqueça. Fiquem alerta, porque alerta agora é a próxima palavra. Alerta é uma palavra também variável. A professora vai variar de uma maneira? Não, certo? Ficamos alerta a noite toda. O guarda está alerta. Alerta é invariável, tá? Próxima regrinha, muito importante, vai ser quando o substantivo vem com adjetivo posposto. Ele pode concordar com todos ou com o núcleo mais próximo. Cuidado nesta regra. Ó, tia Carla, o que é um adjetivo posposto? Tem um substantivo e depois dele vai vir o adjetivo. Então, ó, médico e enfermeiro estrangeiros. Esse estrangeiros está concordando com os dois. Se eu quiser concordar só com o mais próximo, fica estrangeiro, tá? Mas se o substantivo for gêneros diferentes, o masculino prevalece. Amores, se tiver 1 milhão de mulheres e um homem no meio, aqui o masculino vai prevalecer, tá? Médicos e enfermeiras estrangeiros. Aqui jamais eu vou poder colocar a palavra com mais próximo, estrangeira, tá? Satélite, estrelas, desconhecidos. Beleza? Ô, tia Carla, e se esses médicos viessem no lugar de enfermeiras aqui? Aí, sim, pode concordar com o mais próximo. Mas a não ser, não, tá? Adjetivo anteposto a mais de um núcleo do substantivo e ele vai concordar com o núcleo mais próximo. Cuidado quando isso acontece. Esse adjetivo não vem mais depois do substantivo, ele vem antes do substantivo. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou concordar com o núcleo sempre mais próximo, nunca com os dois. Ó. Teve péssima sorte e destino. Teve péssimo destino e sorte. Aqui eu sempre tenho que concordar com o mais próximo, tá? Nomes de pessoas ou grau de parentescos levam adjuntos para o plural. Como assim, tia Carla? Por exemplo, ó, meus caros tio e tia. Meus aqui é um adjunto. Tá ali só para complementar. Então, ele tem que ir para o plural, tá? Porque eu tô me referindo a mais de uma pessoa. Então, ó, os amigos André e Elinaldo saíram. Os amigos André e Elinaldo, tá? Como foram de viagem, queridos? Pai e mãe. Então, sempre, 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 se eu for colocar nome de pessoas, ou seja, mais de um, ou grau de parentescos, tia, avó, irmão, madrinha, leva sempre os adjuntos para o plural, tá? E esses adjuntos indo para o plural, vai ficar bonitinho mesmo com as duas palavrinhas ali no singular,
tá? E a última regrinha, mas não menos importante, é o mais possível. A gente usa muito essa palavrinha, o mais possível. O mais possível vai ficar no singular ou no plural, concordando com os artigos definidos que o antecedem. Por exemplo, quando eu for utilizar essa palavrinha mais possível, eu vou ter que colocar um artigo na frente. Tem que ter, tá? Então, o artigo que eu colocar vai aqui variar em gênero e número. Ó. Eram pessoas mais educadas possível, possível, tá? Eram pessoas as mais educadas possíveis, as possíveis, tá? Difícil? Eu espero que vocês tenham entendido aqui esse assunto, que é um assunto super importante, principalmente porque a gente fala muito, né? A respeito disso, dessa maneira como a gente se expressa, é bem interessante, porque nós utilizamos muito isso no nosso cotidiano, tá certo? A nossa língua é belíssima, gente. A nossa língua materna é maravilhosa. Às vezes o pessoal, professora, tem muita regra e tem muita exceção, mas isso é o que faz a beleza da nossa língua, né? É o que faz o diferencial da nossa língua. E falar de maneira correta, escrever de maneira correta, gente, é bom demais. Vocês vão entender que se a partir do momento que você aprenda o porquê da regra, fica fácil de entender o assunto, tá certo? Eu não quero que vocês decorem regra, eu quero que vocês compreendam o uso dessa regra. E sempre com a base na regra geral. Todo adjetivo, pronome, numeral, ele vai e advérbio vai concordar com o substantivo a quem se refere em quê? Em gênero e em número. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Beijo grande para vocês.